PTSD Radio, Frequências do Terror, novo mangá da Pipoca e Nanquim, material escrito pelo Masaki Nakayama, um quadrinho muito falado e muito aguardado aqui no Brasil, porque além da história ser muito elogiada, tem toda uma mitologia além do que da história que é contada aqui, porque o autor ele abandonou o quadrinho por acreditar que uma maldição vinda do fato de ele estar escrevendo esse quadrinho estava afetando a sua vida pessoal. Então é um quadrinho de terror que aterrorizou, amaldiçoou até o próprio autor. Tá? A edição da Pipoca e Nanquim vem com esta sobrecapa. A capa é muito bonita, olha aqui, colorida. Aqui a lombada. O que o Masaki Nakayama nos traz aqui é uma história dividida em 31 capítulos, e esses capítulos vão desde contos curtos de 2 páginas até contos mais longos, tá? Aparentemente, você começa a ler essas histórias e elas parecem não ter nada a ver uma com a outra, porque são personagens independentes, que não se entrelaçam, tal, mas à medida que a leitura vai evoluindo, você vai percebendo que tudo se passa no mesmo local e em linhas temporais diferentes. Então, é uma narrativa fragmentada, mas que não é complicada. É fácil de entender, tá? O que o Nakayama faz aqui é algo que eu acredito que as melhores histórias de terror sempre têm, que é o seguinte: os grandes contos, os grandes momentos do terror, eles vão muito além dos sustos, eles são considerados os grandes clássicos do terror pela construção de atmosfera, pela construção de clima, pela construção de universos assustadores. Um exemplo clássico disso é o filme O Exorcista, lá de 1973, que está com 52 anos já, então logicamente a maquiagem e os efeitos visuais, os efeitos especiais do filme envelheceram, porém a história continua muito mais assustadora, até mais assustadora do que era lá em 73. Isso acontece porque o filme constrói uma atmosfera e uma narrativa e um clima que é atemporal, um clima sombrio que é atemporal. E o Nakayama faz isso aqui em PTSD. PTSD é a sigla em inglês de estresse pós-traumático. E esse título tem tudo a ver com o que a gente vai ler aqui no quadrinho, tá? O autor pega elementos do folclore japonês e arquétipos do terror e dentro disso, com esses ingredientes, constrói uma história de horror psicológico muito forte, muito profunda e que pega o leitor pelo pescoço e ativa medos que a gente nem sabia que tinha, tá? De certa maneira, a experiência de leitura que esse quadrinho me proporcionou foi algo semelhante à primeira vez que eu li Prometeia, do Alan Moore. Eu ia lendo as páginas de Prometeia, que inclusive está aqui atrás, ó, tá aqui no cantinho. Eu ia lendo e aquilo ia, parece que ativando uma magia, parece que as páginas iam ganhando vida. Eu estava entrando no universo mágico. Aqui com o PTSD, a mesma coisa, eu fui lendo, acho que aquilo foi pegando o meu inconsciente, eu fui entrando num negócio de horror aqui. Quando eu vi, eu estava no meio de um submundo sombrio aqui, e que me ativou, como eu disse, medos que eu nem sabia que tinha. O material, ele é muito eficiente, ele é muito assustador, ele trabalha muito com o recurso de jump scares, que é um recurso que tem, por exemplo, muito na série de filmes Invocação do Mal. Aqui, isso acontece através da virada de página. Você está lendo a história e quando você vira a página, você dá de cara com algumas ilustrações tipo isso, que proporciona um susto automático, tá? Aqui mais uma, ó. Você tá assim, você vira a página e tchanan! Apesar de ele usar muito o jumpscare não é o recurso que torna essa história tão assustadora. O que torna ela tão forte é justamente essa questão da construção da atmosfera. O roteiro, ele vai ele vai te sugestionando, vai trazendo sugestões para sua cabeça, e essas sugestões vão ativando esses medos escondidos que a gente tem e que, mais uma vez, no meu caso, eu nem sabia que tinha, tá? Então, o resultado, pelo menos para mim, foi uma leitura muito intensa, uma experiência de leitura muito
muito intensa, tá? A edição da Pipoca Nanquim vem com 300 e poucas páginas e reúne 2 volumes originais japoneses. Serão 3 volumes desses aqui no Brasil, totalizando 6 volumes que foram publicados lá fora. A tradução é da Drick Sada. A edição está perfeita, tanto editorialmente quanto graficamente. Ela é impressa em papel Pollen Gold de alta gramatura, acabamento gráfico perfeito, dentro do que a Pipoca Nanquim acostumou e se posicionou no mercado. Tá sensacional a arte do Masaaki Nakayama, assim como a narrativa e o roteiro que ele vai contando aqui. Não é uma história, uma daquelas histórias onde as coisas se explicam, tá? Isso é bom dizer já, pelo menos não nesse primeiro volume. É uma história onde o mal é apresentado, onde o terror é apresentado, as origens dele, de onde ele vem, qual o motivo dele, não são muito explicadas, apesar que no final aqui parece caminhar para algo que explica a origem dessa espécie de maldição que afeta essa cidade, mas parece ser uma história que vai ser concluída nesses 3 volumes que vão ser lançados aqui, mas parece ser uma história que não precisa ter uma conclusão, uma explicação tão didática assim. É quase como se fosse um horror cósmico aqui, onde a presença do mal ela é tátil, ela é tangível e ela impacta toda uma comunidade e todas as pessoas dessa comunidade, a maioria das pessoas dessa comunidade, cada uma de um jeito diferente. Tem até uma curiosidade que alguém pode me explicar, o pessoal da Pipoca Nanquim pode explicar, talvez o Bruno Zago, que tem mais conhecimento sobre a cultura japonesa, por que os japoneses têm tanto esse lance com o cabelo, tá? Isso acontece, por exemplo, no Chamado, no Grito, 2 filmes japoneses que ganharam adaptações ocidentais, mas a história parte dos cabelos, né? E aqui tem muito também essa coisa do cabelo. Tem cabelo para tudo que é lado aqui, gente. E eu não entendo porque de onde vem essa fixação. Eu não conheço tanto da cultura japonesa, no caso, né? Enfim, a arte, olha só, como eu comentei, as ilustrações são maravilhosas, tá? Maravilhosas. Eu adorei essa leitura. Eu não sabia da existência deste quadrinho, fiquei sabendo a partir da publicação da Pipoca Nanquim e adorei o material. Até aqui, ó, o mangá que assombrou até seu autor. Ótimo lançamento, logo logo chegam os 2 próximos volumes e eu estou bastante curioso para saber como vai acabar essa história. Obrigado ao pessoal da Pipoca Nanquim por enviar material para cá, obrigado a você por compartilhar comigo a paixão pela leitura e o amor pelos quadrinhos. Comenta aí, diz o que você achou de PTSD, tá pegando, não vai pegar, me indica também outros mangás, estou muito interessado em mergulhar nos quadrinhos japoneses, pode ser de horror, pode ser de outras pegadas também, outras abordagens, não tem problema, desde que sejam histórias boas, como é o que acontece aqui com PTSD. Comenta, manda para os grupos, ajuda a divulgar o trabalho da Collectors também em relação aos quadrinhos e valeu!